Olá pessoal, a gente vai estar dando continuidade aqui na nossa revisão de recuperação de geografia. Na aula anterior eu passei para vocês algumas orientações, algumas informações referente a algumas sequências didáticas, os capítulos que vocês devem estudar. Então essa aula está sendo direcionada aí para o pessoal do K1 e para o pessoal do K. Vamos lá então. Aqui a gente tem o nosso mapa mundi e ele vem para mostrar para nós que o território brasileiro ele apresenta para nós grandes extensões latitudinais e grandes extensões longitudinais. E isso faz com que o território brasileiro ele possa apresentar uma grande diversidade, principalmente em relação a clima, relevo, vegetação, hidrografia, dentre outros aspectos naturais. E diante disso, a gente precisa entender também que o território brasileiro ele vai se encontrar próximo a alguns países que fazem fronteira do Brasil, com o Brasil. E aí isso tende a influenciar principalmente quando a gente fala aí sobre essas fronteiras. Aqui eu coloquei para vocês que o território brasileiro está localizado em sua totalidade a oeste, ao meridiano de Greenwich e, portanto, está na sua área ocidental. Lembrando que essa parte leste aqui é a parte oriental. E aqui a gente tem também que a gente vai ter cortado ao sul pelo trópico que? Pelo trópico de Capricórnio e ao norte aqui pelo trópico de Câncer. E aí a gente vai ter uma zona intertropical. O que é essa zona intertropical? Essa zona intertropical se dá principalmente pela incidência dos raios solares na superfície. Por isso que a região sul ela tende a ser mais fria, úmida, e a região que se encontra próximo da linha aqui do Equador, principalmente a região norte, tende a ser mais quente pela grande incidência de raios solares. Aí aqui é o exemplo da nossa posição geográfica do Brasil, onde a gente vai ter uma pequena porção no norte e uma maior porção do território no sul. Por isso que a gente tem o quê? A gente tem uma grande diversidade climática e por isso que a gente tem a questão da zona tropical. Depois a gente vem aqui falar que esses 8% estão na zona temperada sul, no trópico que principalmente aí no trópico de Capricórnio. Pegando aqui a região sul do território brasileiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Depois a gente falou nas aulas anteriores sobre alguns tratados. Dentre esses tratados, nós falamos do Tratado de Tordesilhas, lembra lá? 1494, o Tratado de Tordesilhas serviu principalmente para fazer a separação entre Espanha e Portugal. Tudo que tivesse a leste pertenceria a quem? A Portugal, e tudo que estivesse a oeste pertenceria a quem? A Espanha. E a gente percebe que Espanha ficou com a maior parte do território e Portugal ficou com a menor parte. E aí a gente percebe depois o descontentamento por parte de Portugal em relação à menor porção do território. E depois a gente começa a perceber que começa esses conflitos, principalmente entre Portugal e Espanha, a 370 léguas aqui da ilha de Cabo Verde, que seria essa demarcação territorial. E mais na frente a gente tem também esse tratado que ele vai firmar principalmente entre Portugal e Espanha. Consequentemente disso, a gente tem o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid vem para poder substituir o Tratado de Tordesilhas e falar, opa, agora as terras não são mais nem de Portugal e nem de Espanha. Agora as terras elas vão ser de fato de quem vai ter condições necessárias para ocupá-las. Então a gente vai ter pessoas de diversas partes da Europa ocupando o território brasileiro e fazendo com que essas terras possam ser ocupadas com algum tipo de atividade agrícola que tendessem a beneficiar principalmente as pessoas que fossem ocupar essas terras. Então a gente tem aí essas expedições, principalmente próximo da região norte do território do Rio Amazonas, que era rico principalmente em recursos naturais e que era área de grande influência, principalmente para a exploração desses recursos minerais. E aí a gente tem também a entrada das bandeiras, essas bandeiras que vão se dar principalmente com a influência das atividades econômicas, a entrada também dos bandeirantes no processo de colonização. Isso aí a gente trabalhou bastante em sala e vocês também já estudaram na aula de história. E depois a gente tem aqui atividades de mineração, principalmente na região sudeste, quando a gente menciona a questão também
especificadamente Minas Gerais, São Paulo, com as atividades de ouro, a questão dos minerais, tanto metálico quanto não metálico, que era bastante utilizado durante esse período, e aqui a gente tem o princípio do Utilitas, que agora terras vão ser de fato de quem vai ter condições para que possam ocupá-las. E aí depois a gente trabalhou nas nossas aulas sobre a questão da regionalização. Então eu coloquei para vocês que o conceito de região refere-se à diferenciação de áreas. Então, regionalização, ela se dá principalmente para poder organizar o território brasileiro. E quando a gente fala sobre essa organização, a gente vai ter alguns critérios, então naturais, clima, relevo, vegetação, fauna, flora, hidrografia, população. Vários são os critérios para poder regionalizar, para poder organizar o território brasileiro. E se a gente for observar, cada região ela é organizada de uma forma. Então, cabe cada país a organizar a sua estrutura a partir do que? A partir de um planejamento. E nesse caso, quem faz a nossa organização, a nossa regionalização é o IBGE. E aí o IBGE, ele vem para poder falar para nós que a gente vai ter alguns critérios para poder organizar o território e regionalizar. Então, os critérios econômicos, demográficos, aspectos naturais e dentre outros também que fazem com que a gente tenha essas características que servem principalmente para a gente poder ter essas 5 regiões. Diante disso, a gente tem também outras formas de regionalização e uma delas é bastante conhecida, que a gente trabalhou bastante em sala, que seria a regionalização do nosso grande amigo Milton Santos e Maria Laura Silveira em 2001. Então, Milton Santos ele vem para poder falar para nós que não temos 5 regiões, e sim 4 grandes regiões conhecidas como 4 grandes complexos regionais. Então, Milton Santos ele vai focar principalmente com algumas regiões, com algumas características, com as técnicas, informações e finanças. Então, ele vai falar que a gente vai ter a região norte, a gente vai ter a região centro-oeste, a gente vai ter a região concentrada, que vai ser a junção da região sul com a região sudeste, e ele vai mencionar para nós que a gente tem a região nordeste. E diante disso, ele vai falar que essa divisão é basicamente se dando principalmente com a questão do meio técnico, científico, informacional, de acordo com as características que cada região tende a influenciar. Então ele fala para nós aqui que a região amazônica, que na região norte, ela tem uma baixa densidade demográfica. Ele fala aqui para nós que a região norte ela apresenta também uma grande diversidade, principalmente em relação à questão dos biomas, e tem muita concentração de atividades voltadas no extrativismo. Aqui ele fala para nós que o Nordeste é uma área que foi a primeira a ser povoada, principalmente pelo processo de colonização. Aqui ele menciona também que boa parte dessas pessoas se encontram com atividades aí menos mecanizadas, é mais uma agricultura familiar, mais uma agricultura de subsistência. Se em relação com a concentrada, que ele vai falar para nós que a região concentrada ela apresenta grandes tecnopolos, grandes investimentos. Aqui ele fala também que a região, principalmente essa região do Nordeste aqui, tem uma influência do turismo, e isso acaba fazendo também que acabam influenciando depois para que essa região ela possa crescer e se desenvolver. Ele menciona também que aqui tem grandes problemas relacionados à questão da seca, da pobreza, que é uma das consequências que influencia para o crescimento e desenvolvimento dessa região. Depois a gente tem o Centro-Oeste. O Centro-Oeste aqui a gente percebe que ainda que já pega o Tocantins na época, fala que tem uma grande área intensamente produtiva. É aqui que a gente tem a modernização, é aqui que a gente tem a agricultura, aqui que tem grande concentração de pecuária. E depois ele vem aqui falar para nós da região concentrada. A região concentrada, que apresenta um grande contingente populacional, apresenta um grande processo de industrialização, é aqui que tem portos, aeroportos, aqui que tem toda a infraestrutura para atender o que? Todas essas regiões. Ele fala que aqui que é basicamente o meio técnico, científico, informacional, é aqui que tem grandes polos, é aqui que tem grandes centros de pesquisas, e ele fala que essa área é a mais polarizadora e mais desenvolvida. Diante disso, a gente fala aí depois nas nossas aulas sobre a demografia. O que é a demografia? A demografia ela se dá com o crescimento da população. Então, se a gente for estar observando, antes as famílias elas tinham mais de 10 filhos,
E hoje a gente percebe que essa população do século XXI ela já tem uma diminuição do filho. O que fazia com que essas pessoas tivessem muitos filhos? A falta de condições médico-sanitárias, hospitalares, os cuidados. Aqui vocês veem na imagem, já falei bastante em sala, o Tenente Ribeiro também e o Major Fábio sobre a questão da evolução da população. Esse quadro é bastante típico, mostra uma família que tem uma grande concentração de filhos, onde tem um grande aumento da taxa de natalidade. E aí depois a gente vai perceber que esse crescimento demográfico ele vai se dar com a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo e a taxa de fecundidade. A taxa de natalidade, a quantidade de crianças que nascem em um determinado período do ano, a taxa de mortalidade de pessoas que morrem em um determinado período do ano. Aqui também a gente tem a mortalidade infantil, que é das crianças de 0 a 12 meses. A taxa de fecundidade é aquele período onde a mulher está em idade fértil. Depois a gente tem aqui também a família moderna. Então, a família moderna hoje ela já está mais instruída. A família moderna hoje ela tem mais preocupação em cuidar dos seus filhos, em preocupação em se planejar. Aqui também entra a inserção da figura da mulher no mercado de trabalho, fazendo com que as pessoas possam ter aí, em média 1 ou 2 filhos. O exemplo disso que a gente falou bastante é nos países europeus e também norte-americanos, que muitas dessas pessoas elas acabam optando por ter 1 ou 2 filhos ou até mesmo nenhum. Diante disso, a gente trabalhou que, na medida em que a população vai crescendo, a gente vai tendo um aumento da população. E a gente tem algumas teorias demográficas. Dentre essas teorias, a gente precisa falar da malthusiana. Então, Malthus ele vai falar para nós que, devido ao aumento da população, principalmente com a taxa de natalidade, ele vai falar para nós que a população ela tenderia a crescer principalmente em forma geométrica, 2, 4, 6, e a produção de alimento em forma geométrica. Então ele falava para a gente que teria uma grande concentração de pessoas através desse aumento populacional e uma diminuição principalmente em relação à questão do alimento. Então não teria alimento suficiente para atender a necessidade de toda a população. E Malthus fala para nós aqui que isso levaria a situações de pobreza, miséria, e ele falava também que para poder diminuir essa questão da taxa de natalidade, o que deveria ser feito? Deveria ser feito principalmente a questão dos cuidados que as pessoas deveriam ter. Então, se elas quisessem ter filhos, elas precisavam ter essa conscientização, só se tivesse condição de cuidar, e essa questão do aumento da taxa de natalidade só diminuiria com a questão relacionada principalmente com a pandemia, com as guerras e dentre outros fatores que diminuiria a taxa de natalidade. Depois a gente tem uma outra teoria, a teoria neomalthusiana, que ela surge na década de 60. Aí a teoria neomalthusiana ela vem para poder falar para nós aqui que esse problema da superpopulação ela vai se dar uma consequência, isso vai gerar pobreza, desigualdade, principalmente na onde? Aqui nos países subdesenvolvidos. E aí ele menciona aqui esse movimento ambientalista que tenderia a influenciar principalmente no padrão de vida da sociedade, gerando problema nos impactos ambientais. Diante disso, depois a gente vai ver aqui falando que ele falava que os países ricos são os que mais consomem recursos, os que mais poluem, e ele menciona aí também que a modernização, principalmente, ela tenderia a influenciar nesse meio aí. Diante disso, a gente tem aí o que a gente acabou de falar sobre a natalidade, que é a quantidade de crianças que nascem em um determinado período do ano, então é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes, e depois a taxa de mortalidade, que tem o número de óbitos vezes 1000 dividido por pelo número de habitantes, e aqui a gente vai ter o que? A gente também entra a questão da mortalidade infantil, beleza? Então, quando a gente menciona a mortalidade infantil, é a mortalidade de crianças de 0 a 12 meses de idade. Aqui a gente tem a taxa de fecundidade, que a taxa de fecundidade é quando a gente vê principalmente a questão da mulher em idade fértil para poder ter um controle principalmente em relação à questão da quantidade de filhos. Aqui a gente percebe que muitas dessas mulheres elas acabam sendo inseridas no mercado de trabalho, muitas dessas mulheres acabam envelhecendo e isso acaba dificultando principalmente para que a gente possa ter
uma taxa de fertilidade. Aí ele fala para nós aqui que isso gera um envelhecimento e muitas dessas pessoas, dessas mulheres, acabam ficando envelhecidas e muitas das vezes não chegam nem a ter 1 ou 2 filhos. Aí a gente menciona aí um envelhecimento da população e ele coloca um exemplo da migração que tende a influenciar principalmente nos países europeus para que essas pessoas possam ter filhos, porque nos países europeus o que acontece? Muitas dessas mulheres elas não querem ter filhos, então elas acabam recebendo, por exemplo, um incentivo para que elas possam ter a partir do governo. Então a gente percebe que isso gera um envelhecimento da população feminina. E isso também está ocasionado à inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente trabalhou nas aulas anteriores também falando sobre a transição demográfica. O que é a transição demográfica? A transição demográfica é um gráfico que vai se dar principalmente em relação a algumas fases. Então aqui a gente percebe que na primeira fase da nossa transição demográfica a gente tem uma alta taxa de natalidade e aqui a gente já começa a ver que a taxa de mortalidade ela já começa a decrescer. Isso está ocasionando principalmente aí pela questão das pessoas que antes não tinham muitos cuidados com o saneamento básico, sanitário, de saúde. Aí depois, com o decorrer do passado tempo, a gente percebe que essas pessoas elas depois começam a cuidar e por isso que vem diminuindo aqui essa questão das condições médicas hospitalares sanitárias, fazendo com que a gente tenha a diminuição, principalmente em relação à taxa de mortalidade. Depois, quando a gente vem aqui na nossa segunda fase, a gente percebe que a gente já tem uma redução na taxa de natalidade e a gente percebe aqui que a gente também já está tendo uma diminuição da taxa de mortalidade. Então é aqui que a gente percebe também que muitas dessas pessoas elas começam a se cuidarem, a se prevenirem. É aqui que tem os métodos contraceptivos, é aqui que a gente percebe os cuidados sanitários. Se antes as pessoas não lavavam as mãos, hoje as pessoas vão lavar as mãos para que elas possam se cuidar, elas possam se higienizar, e coisa que antes, muitas das vezes, elas não faziam, principalmente pelo fato de não ter condições. Então, nascia muita gente, também morria muita gente. Aí, quando chega na terceira fase da transição, é a fase que o Brasil se encontra e que alguns países também se encontram, mais especificadamente aqui na quarta fase, seria a última fase da transição. Então, aqui a gente tem um equilíbrio da taxa de natalidade, a gente tem um equilíbrio da taxa de mortalidade. Aqui seria a última fase da transição demográfica. E a gente percebe que essa última fase da transição demográfica, ela vai fazer com que essas pessoas elas possam ter cuidados médicos hospitalares. Aqui fala da inserção da mulher no mercado de trabalho e dentre outros fatores que influenciam principalmente para que possa diminuir a taxa de natalidade e também controlar a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. Depois a gente falou bastante na sala de aula também sobre a pirâmide etária. Então a pirâmide etária ela é nada mais, nada menos que o quê? Que um gráfico etário que serve para quê? Que serve justamente para poder mostrar para nós o crescimento da população. Então aqui eu coloquei para vocês algumas pirâmides. Do lado direito a gente tem o sexo feminino, do lado esquerdo a gente tem o sexo masculino. A gente tem uma base da pirâmide. Essa base da pirâmide ela é composta principalmente aí por crianças de 0 até 19, depois a gente tem o corpo composto por quem? Composto por adultos de 20 a 59, e o topo a gente tem aqui as pessoas mais idosas, de 60 anos ou mais. Então eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de pirâmide jovem, pirâmide adulta, pirâmide envelhecida. Então a gente precisa entender que se a minha base da minha pirâmide é larga, significa dizer que o meu topo ele tende a ser estreito e a característica de países subdesenvolvidos. Se a minha base da minha pirâmide ela começa a ficar reduzida, o corpo ele pode começar a ficar mais alargado, fazendo com que depois, consequentemente, a gente tenha um topo também mais estreito ou mais enlarguecido, dependendo das condições da população. E depois a gente tem uma pirâmide envelhecida, onde a base ela é estreita e aqui o corpo ele começa a ficar estreito e o topo ele já começa a ficar mais enlarguecido, típico de pirâmide de países desenvolvidos. Aqui eu coloquei para vocês também uma coisa que a gente trabalhou muito, a questão da migração. O que é a migração? A migração é o deslocamento que as pessoas fazem de um lugar para o outro. Então, o migrante ele sai de um lugar para o outro em busca da melhoria da qualidade de vida. E diante disso a gente precisa entender que a gente tem aí também
é a questão da imigração. A imigração é um movimento de saída e a imigração é o movimento que de entrada. Várias são as causas, os motivos que fazem com que esses migrantes possam sair, principalmente os motivos pela melhoria da qualidade de vida. Então a gente pode observar que são por questões econômicas, políticas, étnicas, religiosas, catástrofes, guerras e vários outros motivos que fazem com que os migrantes eles possam se deslocar e colocando a sua vida em risco, muitas das vezes por não ter dinheiro para poder tirar o visto, o passaporte, o que faz com que muitos deles acabam entrando de forma legal. Aí a gente vem aqui para poder falar um pouquinho também sobre esses fluxos migratórios, especificadamente aqui no Brasil. O Brasil que recebeu uma grande concentração de imigrantes, principalmente lá no ano de 1500, com a chegada de dos escravos, que começaram a trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Dentre essa mão de obra escrava, a gente tinha aí a questão da migração forçada, onde essas pessoas elas eram obrigadas aí sem a sua vontade. E aqui eu coloquei para vocês esse gráfico que vai mostrar aqui o crescimento, principalmente dessa população que se cresceu muito com o decorrer do passar do tempo, com mais de 2 milhões de imigrantes aí que vieram aqui para o Brasil durante esse período. Depois a gente trabalhou alguns tipos de migração, dentre essas migrações as sazonais, ou migrações temporárias, aquelas que acontecem em um determinado período do ano, dependendo principalmente o que da estação climática. E depois a gente trabalhou também a questão sobre a migração pendular, que é aquela migração de retorno, onde a pessoa trabalha de manhã e volta para casa no final do dia. Ou muitas das vezes eu coloquei até o exemplo de vocês que saem cedo de casa, vão estudar e depois vocês acabam retornando para casa, fazendo aquele pêndulo relógio. Aqui a gente trabalhou alguns modelos de produção, da segunda revolução industrial, o Fordismo, a questão também da terceira revolução industrial, o toyotismo e o volvismo. A gente fala que o Fordismo é aquela produção em série, onde tem um filme Charlie Chaplin, o principal objetivo é a produtividade, que a gente vai ter a questão especificadamente da produção em série. A gente tem o objetivo principal, que é a produção. Depois a gente tem o toyotismo, que é aquele da linha de produção mais flexível, de Taylor, né? Just time, na hora certa, no momento certo. Aqui precisa-se de uma qualificação profissional e aqui as pessoas elas atendem sobre demanda. Depois a gente falou sobre o volvismo, que é um modelo sueco, que a gente tem aqui principalmente muita mão de obra mais capacitada e especializada. Aí a gente trabalhou também sobre a questão da industrialização. Então, quando a gente falou sobre a industrialização, o Brasil se deu uma industrialização tardia, principalmente quando a gente fala que alguns países europeus, igual Inglaterra, Alemanha, França, já estava crescendo, se desenvolvendo, o Brasil ainda estava em processo de desenvolvimento. Isso retardou a nossa industrialização. Aí aqui eu coloquei para vocês as condições das indústrias. Muitas pessoas trabalhavam com jornadas de trabalho superior a 8 horas diárias. Muitas dessas pessoas não tinham condições e muitas das vezes quando se acidentavam não tinha nenhum direito assegurado. Essas eram crianças, eram mulheres, homens trabalhando nessas grandes unidades fabris. Aqui eu coloquei para vocês também um exemplo das grandes indústrias nos grandes centros urbanos. Exemplo disso, principalmente aqui os problemas que essas indústrias traziam com a queima do carvão, principalmente trazendo problemas de saúde para essas pessoas que moravam nesses centros. Aí aqui a gente vai bater um pouquinho o itinerário formativo do Camil. No itinerário do Camil, vocês trabalharam aí com o Tenente Ribeira as coordenadas geográficas que servem principalmente para poder orientar, para nos orientar a partir do que? A partir do norte, sul, leste, oeste, principalmente aqui para a gente poder entender a importância dos paralelos e meridianos dessas linhas imaginárias que dividem a superfície terrestre. Então, essas coordenadas geográficas ela é obtida principalmente a partir de linhas imaginárias. Linhas essas que servem para a gente poder entender como é que está a nossa posição geográfica. Então, eu tenho aqui os meridianos. Então, os meridianos é essa linha que se encontra aqui na vertical, principalmente no sentido que norte e sul. E depois a gente tem aqui os nossos paralelos, que seriam essas nossas linhas que se encontram que na
horizontal, fazendo a diferenciação aqui do sentido oeste ou leste. Mas, professor, para que servem esses paralelos e esses meridianos? Principalmente para que a gente possa ter a noção de localização a partir do fuso horário. Então, a gente tem o fuso horário, que é uma faixa longitudinal que está localizado principalmente entre quem? Entre esses paralelos e esses meridianos. E a partir daí, principalmente desses meridianos, a gente vai ter a Terra, que ela vai dividir para nós aqui em 24 fusos horários, tanto de sentido leste para oeste, e cada fuso horário desse aqui, ele vai corresponder a 15 graus, que equivale o quê? Um movimento de rotação que a Terra vai fazer. Então, esse movimento de rotação, ele é muito importante porque é a partir dele que a gente vai ter a influência aí dos fusos horários. Quando a gente fala sobre os fusos horários, o Brasil aqui, a gente tem 4 fusos horários. Então, o fuso 1 aqui das ilhas e Antilhas de Fernando de Noronha, o fuso 2 aqui, que é o que nós encontramos aqui do Distrito Federal, o fuso 3 aqui, que pega Mato Grosso do Sul, Amazonas, e o fuso 4 aqui, que pega o Acre. Então, esses fusos horários, eles se dão principalmente pela influência que os raios solares eles tendem a perpendicular na superfície terrestre. Por isso que enquanto alguns dias está claro e outros está à noite, é justamente por essa posição geográfica. Depois a gente tem as escalas. As escalas ela é a representação gráfica de quantas vezes aquela escala ela foi ampliada ou reduzida. Então a gente tem dois modelos, a gente tem a escala gráfica e a gente tem a escala numérica. Então uma escala gráfica ela é representada principalmente aqui matematicamente, onde a gente tem como se fosse uma régua. Então fala que 1 centímetro no mapa equivale como se fosse 3 quilômetros, indicando principalmente essa distância. Depois a gente tem a escala numérica, que ela vai se dar principalmente através de uma relação normalmente apresentada e estabelecida. Então, essa escala numérica, ela se dá principalmente por aqui, com essa numeração, esses dois pontos e o nível de detalhamento do mapa. Depois aqui eu coloquei para vocês um exemplo de escala gráfica. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 km na realidade. 2 centímetros no mapa equivale a 10 km de realidade. Aí depois escala numérica. 1 por 500. 1 centímetro equivale a 500 centímetros na realidade, ou seja, equivale a mais de 500 vezes. Então a gente tem aqui 1 por 5, 1 por 200 e 1 por 500. Outro exemplo aqui é que a gente falou também que a superfície terrestre ela apresenta para nós algumas distorções. Exemplo disso seria aí a representação da superfície terrestre. E diante disso a gente tem algumas projeções cartográficas, projeções essas que servem para poder fazer a representação da Terra. Então a gente tem aqui a projeção de Mercator, é uma projeção onde a gente vai ter os ângulos aqui em deformações das áreas nas altas latitudes, expressam de forma visão eurocêntrica. Essa projeção de Mercator foi bastante utilizada, principalmente porque seria como se fosse uma projeção mais exata. E essa projeção de Mercator, ela é muito importante porque ela vem para poder falar para nós aqui que seriam as formas dimensionais da superfície terrestre, sendo como se fosse a mais correta. É bastante utilizada aí nos períodos das grandes navegações também. Depois a gente tem a projeção de Peters. Nessa projeção de Peters, a gente tem o que? A gente tem principalmente aqui a questão relacionada a deformações dos ângulos. Então aqui a gente vê, por exemplo, que está apresentando algumas distorções, algumas deformações, esticando mais, principalmente aqui o Brasil, a Groenlândia. Aqui a gente tem as deformações no ângulo e privilegia principalmente os países desenvolvidos e a projeção de Hobson.
essa projeção aqui, que é considerada melhor, que representa aqui os continentes, mas ela não é tão utilizada se comparada, por exemplo, com as demais. Depois, diante disso aqui, a gente tem a aula do K1. Na aula do K1, a gente trabalhou aqui que o território brasileiro, com suas grandes extensões continentais e latitudinais, ela vem para poder falar para nós o que? Ela vem para poder falar que essas distâncias elas estão inseridas principalmente a partir de uma demarcação. Dentro dessa demarcação, a gente tem o que? A gente tem aqui as fronteiras terrestres, que é de 15.719 quilômetros, que pega de norte a sul. Depois a gente tem aqui também as fronteiras marítimas, que a gente vai falar mais na frente. Que essas fronteiras marítimas, elas tendem a pegar principalmente aqui uma área de mais ou menos 7.367 quilômetros. E aí a gente percebe que isso é muito importante, por quê? Porque dentro dessas fronteiras a gente vai perceber a importância que elas têm, principalmente em relação ao quê? Em relação a essas áreas, fazendo com que tenha grandes latitudes e grandes longitudes. Depois a gente falou também que diante dessas fronteiras a gente vai ter a Amazônia Legal, pegando aqui a região norte, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então essa região norte seria essa região aqui. A Amazônia brasileira aqui, que a gente fala Amazônia Legal, que pega aqui a região norte. Além aqui dessa Amazônia Legal, a gente precisa entender que a Amazônia Legal é uma área principalmente muito importante, porque é na Amazônia Legal que a gente tem uma grande diversidade, principalmente em relação ao quê? Em relação à vegetação, em relação à questão da hidrografia, em relação à questão do relevo. E diante disso aí a gente percebe também que mais na frente a gente tem aqui o que? A gente tem a importância da Organização dos Tratados de Cooperações, OTCA. Então essa OTCA é muito importante por quê? Porque ela serve para que essa parte da Amazônia Internacional ela possa o quê? Para que ela possa ficar o quê? Para que ela possa ficar protegida, né? Então qualquer coisa que possa acontecer, por exemplo, aqui com esses países vizinhos, a gente vai perceber o que? A gente vai perceber que esses países eles estão resguardados principalmente com a proteção da OTCA, que vai reconhecer a soberania dos países. E outra coisa, quando a gente fala Amazônia Internacional também, a Amazônia Internacional pega todos os países internacionais. Venezuela, Colômbia, Peru. E quando a gente fala sobre a Amazônia Legal, a Amazônia Legal ela vai pegar aqui para nós também, principalmente aqui, ó, a gente vai ter a questão do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Ativa, aquela população que está inserida no mercado de trabalho, a população que tem condições para que possa estar trabalhando. Depois a gente mencionou aqui a população em idade ativa, são as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. E depois a gente mencionou também nas aulas sobre a terceira e quarta revolução, né? A terceira revolução industrial, onde a gente tem aí a invenção do computador, as novas fontes de energia solar, eólica, aeromotriz. Aqui a gente viu o avanço da tecnologia. E depois a quarta revolução, a gente tem a indústria 4.0, aqui a gente tem a inteligência artificial, os carros elétricos, as famosas startups de aplicativos e a influência do processo de terceirização. E aí a gente fala do setor terciário, que é esse setor caracterizado principalmente para a prestação para a prestação de serviço, fazendo com que as pessoas elas possam para que elas possam estar trabalhando, e a partir do momento em que essas pessoas estão trabalhando, elas estão inseridas no mercado de trabalho. E aí, a partir do serviço que elas estão prestando, elas tendem a contribuir para a economia local, a economia nacional, a economia global, sendo influenciada principalmente em diversas partes do mundo. Pessoal, é basicamente isso aí. Boa avaliações para vocês aí. E aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Até coloquei aqui a formação do território brasileiro, porque o nosso território brasileiro ele é muito amplo, então ele permite para que a gente possa estudar basicamente todo esse conteúdo. No mais é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.